Se você quiser saber como transformar a gestão de recursos humanos aí na sua empresa com uma ferramenta estratégica chamada Canvas do RH, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje a gente vai entender como utilizar o Canvas do RH para simplificar e otimizar a sua estratégia de gestão de recursos humanos, além de tornar a sua equipe de RH muito mais alinhada e trabalhar de uma maneira muito mais inteligente, conectada com os objetivos estratégicos aí da sua empresa. Então, se você tem esse interesse, se você tem essa dor aí ou quer aprender mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final. É uma coisa bem importante aí, aliás, um item bem importante, que aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para um artigo completo, onde você consegue entender um detalhamento maior da utilização do Canvas do RH. Inclusive, você pode baixar lá, copiar e colar a imagem do Canvas do RH para utilizar no seu dia a dia aí na sua empresa, tá bem? Mas vamos lá, para o conteúdo que é o que interessa. Bom, antes da gente começar de fato falando, o passo a passo do Canvas do RH, a gente precisa entender o que o Canvas do RH é e o que ele não é, tá? Então, o Canvas do RH ele é uma ferramenta estratégica, ele vai te ajudar a definir e a comunicar de uma maneira mais clara e mais inteligente qual é a função do RH aí na sua empresa e como que o RH gera valor para o negócio na sua empresa, na sua organização. O Canvas do RH, ele não é um plano operacional, ele não é um plano de ação, ele é um mapa estratégico para você integrar a todos os seus subsistemas e as suas práticas, processos e programas de recursos humanos com as metas gerais da empresa. Então é como se você enxergasse, tivesse uma visão macro e estratégica de como o seu RH precisa operar para atender os objetivos organizacionais, mas ele é uma estratégia, ele não é tangível, tá? Ele não é palpável. O plano de ação que você deriva do mapeamento estratégico, os indicadores que você pode criar, ou se você já tem indicadores aí na sua empresa, que você pode acompanhar, eles sim serão o plano operacional, enquanto que o Canvas do RH é uma ferramenta estratégica, tá bem? Então, legal, mas qual que é o benefício disso tudo? Bom, o primeiro benefício é que o Canvas do RH vai te ajudar, vai promover um alinhamento estratégico entre RH e os objetivos de negócio da empresa. A gente fala muito de ter um RH estratégico, então usa essa ferramenta para o seu RH ser mais estratégico. E um exemplo bem prático aí, de como que você pode utilizar ele. Então imagina que você pode usar o Canvas do RH para realinhar todas as suas iniciativas de RH com a estratégia da empresa. Digamos que a estratégia da empresa seja uma estratégia de expansão, uma estratégia de crescimento, tá? Então você vai ter uma melhor retenção dos talentos por conta desse realinhamento das operações e das estratégias das iniciativas de RH e vai ter uma eficiência operacional maior do seu RH. Então ele te ajuda, esse é um dos benefícios de você utilizar o Canvas do RH. Um outro exemplo, qual é o benefício aí que você pode ter se você utilizar o Canvas do RH? Bom, ele vai facilitar a comunicação do setor de recursos humanos com as demais empresas e também com as demais áreas da empresa, e também vai facilitar o entendimento, a compreensão das metas de RH com a organização, que é como que o RH contribui com a empresa efetivamente, que metas o RH precisa atender, que indicadores ele precisa alcançar para contribuir com a organização. E aí tem um exemplo prático também para você entender melhor isso. Então imagina que se você utilizar o Canvas do RH, você consegue dividir, deixar mais clara aí, deixar mais transparente essas responsabilidades do RH, responsabilidades da empresa e responsabilidades dos gestores da empresa, que vai levar a uma melhor colaboração entre esses diversos setores ou departamentos e também uma implementação mais eficaz, por exemplo, de programas de treinamento, por exemplo, de programas de benefício, por exemplo, de cargos e salários. Então, tudo nasce aqui nessa concepção estratégica do Canvas do RH, tá? Então é bem importante que você utilize. Eu recomendo muito que você utilize essa ferramenta, tá bem? Mas aí, antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito, por favor, considere se inscrever, porque 88,7% das pessoas que consomem o conteúdo no RH Academy não são inscritas e eu preciso muito da sua ajuda para reduzir esse número para 70%. Então não custa nada, é só clicar no botãozinho de se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nada aqui, tá bom?
Mas vamos lá então, né? Bom, qual que é o jeito certo de utilizar, o jeito certo de fazer a utilização do Canvas do RH? E aí eu tenho 3 pontos para que você fique de olho aí, tá? O primeiro ponto é você envolver os stakeholders-chave desde o início. Stakeholder-chave, partes interessadas, é quem tem interesse em atuar ou que o seu RH atue de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, mais impactante positivamente. Então, converse com essas pessoas. Grande maioria das vezes, dono da empresa ou diretores, gestores, funcionários, outros setores pares. Então conversa com essas pessoas aí, né, e identifica como que elas podem colaborar nessa ação aí do Canvas do RH. Usa o Canvas para alinhar ou para criar, melhor dizendo, né, uma linguagem comum e compartilhada sobre os objetivos de RH. Quando a gente está falando de linguagem comum, é todo mundo entender a mesma coisa quando alguém fala alguma coisa, tá? Então usa esse Canvas para alinhar essa linguagem, porque às vezes as pessoas entendem, sei lá, engajamento, elas entendem uma coisa, enquanto que o RH entende outra coisa. Então a gente passa a régua nisso, melhora a comunicação, tá? E um outro item aí do jeito certo é utilize o Canvas para continuamente revisar, revisitar e atualizar esse Canvas. Então, muito provavelmente você faz um planejamento agora, no início do ano aí de 2024, estou gravando esse vídeo em dezembro de 2023, né? Você pode utilizar aí em janeiro ou agora mesmo em dezembro, né? Reflete ali, estrutura esse Canvas. Sei lá, metade do ano que vem, dá uma revisitada nele e vê o que foi planejado lá e ainda faz sentido e o que não faz mais sentido porque o cenário simplesmente mudou. E aí você elimina esses itens e faz um novo planejamento. Então ele não é uma coisa estática, né? Ele serve como uma guia, mas você precisa sempre revisitar. Na minha opinião, esse é o jeito certo de fazer, é o jeito certo de utilizar essa ferramenta, tá bem? Qual que é o jeito errado de usar essa ferramenta? É você tratar esse Canvas do RH como um exercício de uma só vez, sem nenhum tipo de revisão ou sem nenhum tipo de atualização. Então, eu vou fazer uma vez aqui e nunca mais vou olhar para essa ferramenta. Não vai dar tão certo, né? Então esse, na minha opinião, é um dos jeitos errados. O outro jeito errado é você não ser capaz de alinhar o Canvas com a estratégia e objetivos gerais da empresa. Depois tem um desenho aí bem legal para você entender essa relação aí. Então, a gente pode imaginar o RH como um setor à parte, ele não vai funcionar dentro da empresa se ele não estiver diretamente conectado com a estratégia, com os objetivos, com o segmento de mercado, com o objetivo estratégico da empresa de uma maneira geral, tá? E também é um jeito errado a gente não envolver diferentes departamentos ou diferentes níveis na organização, na utilização dessa ferramenta, no processo de reflexão. Tá? Então, aqui a ideia é que você seja capaz de montar, vamos chamar assim, um grupo multidisciplinar aí na sua empresa. Tá? Acho que é o melhor ponto. E aí você acaba envolvendo mais pessoas, você acaba tendo insights melhores e mais próximos da realidade. Porque senão a gente pensa só com a nossa cabeça, só com o nosso óculos na cara. Pode ser que a gente tenha algum viés aí e não vá funcionar muito bem, tá bom? Mas vamos lá então agora, né? Pro passo a passo do Canvas do RH. Então, o Canvas, né, o Business Model Canvas, que é onde foi baseado esse Canvas do RH, ele é uma ferramenta estratégica onde você consegue projetar um modelo de negócio de uma empresa, tá? E, nativamente, o Business Model Canvas tem uma modificação nos quadrantes, eles estão em lugares diferentes. O que aconteceu aqui no Canvas do RH foi que a gente fez uma adaptação para, na minha opinião, minha modesta opinião, deixar ele mais fácil de ser utilizado para a gente. Porque se a gente for parar para pensar, né, nós lemos e escrevemos da esquerda para a direita, tá? E vai parecer para você que eu estou ao contrário, mas enfim, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? Então a gente reorganizou esse Canvas do RH para seguir esse mesmo racional que já faz parte, já é intuitivo para a gente aqui no Brasil, pelo menos, tá? No hemisfério ocidental, aí, Estados Unidos e Europa, a gente lê e escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a gente vai começar numa ordem numérica e numa ordem racional de etapas, tá? Começando no número 1, que é a identificação dos segmentos de clientes do RH. Então você vai identificar para quem o RH presta serviço. Só os segmentos de clientes. Diretores, gestores, colaboradores, sei lá, outros departamentos, colegas, você vai listar todos eles aí, tá? Depois disso aí a gente vai para a proposta de valor, ou seja, que valor, que problema o RH resolve para cada um desses segmentos de clientes. Qual é o modelo de operação? É o item número 3. Quais são as relações, né? Como que o RH se relaciona com esses clientes internos. E aí quais são os valores do RH? O que que o RH precisa valorizar para fazer sentido lá com a organização. Então essa partezinha azul aí do item 1 ao 5, nós estamos olhando a perspectiva estratégica, tá? A gente está entendendo o contexto estratégico, a gente ainda não tangibilizou as coisas. Depois a gente vai para o item 6, que é
basicamente identificar e descrever quais são as atividades-chave que o RH precisa realizar para atender esse segmento de cliente e gerar valor nessa maneira, tá? Depois disso a gente vai para o item 7, que é que tipo de recursos e competências o RH precisa ter para realizar essas atividades-chave para atender a proposta de valor e as necessidades dos clientes internos. E por fim, o passo número 8 é identificar quais são os parceiros-chave. Quem suporta o RH nesse ponto aí? Com quem que o RH precisa ser muito parceiro e ter a parceria dessas pessoas? Ou seja, pessoas, áreas, setores, entidades que contribuem com o sucesso do seu RH aí na sua empresa. Você vai identificar e listar no item 8. E por fim, aí no item 9, você vai precisar identificar e listar qual é a estrutura de custos do RH. Ou seja, da onde que vem o dinheiro para manter essas operações e para onde vai o dinheiro para essas operações. É salário, é software, é treinamento, é desenvolvimento, é uma contratação de consultoria, eventualmente. Isso é uma estrutura de custos. Vai sair dinheiro do bolso da empresa para que o RH consiga melhorar as suas execuções das tarefas e atender de uma maneira mais inteligente a sua estratégia. Então, olha só, do item 6 ao item 9, ele está enlaranjado aí, ele tem uma cor diferente justamente para a gente ser capaz de diferenciar. Nós estamos já entrando no campinho da execução, é o que a gente vai fazer. Enquanto que do item 1 ao 5 é o que a gente gostaria de fazer, para onde a gente gostaria de ir em termos estratégicos mais amplos, vamos chamar assim. Então o legal dessa ferramenta, né, dessa adaptação aqui, é que ele te dá um passo a passo, uma metodologia muito simples para você pensar na estratégia de RH e também ser capaz de pensar, putz, o que eu tenho que fazer de fato, assim, diariamente, assim, todo dia ou ir fazendo à medida que essas necessidades vão surgindo nas operações do nosso RH e do seu RH, aliás, tá? Então, ele te ajuda dessa maneira, tá? Esse é um passo a passo bem relativamente simples. E outra coisa, se você reparar aqui na própria ferramenta, a gente tem o item ali em negrito, né? No caso, o item 1, segmento de clientes do RH, e embaixo a gente tem 2 itens, 3 itens, que são perguntas que vão te ajudar a chegar na resposta para você entender o que você tem que identificar e listar em cada um desses quadrantes. Então, por exemplo, no item 1 aí, né? Para quem que a gente está criando o valor? É a primeira pergunta. A gente vai escrever, né? O item 2, quem são os clientes mais importantes, internos e externos, que a gente precisa atender sempre que possível. Sempre que possível não, sempre. Acabou. Então, esse processo assim, ele está bem intuitivo, bem simples mesmo, para você já fazer um exercício super prático aí na sua organização, na sua empresa. Certo? Mas conta pra mim aí, está gostando do conteúdo? Se a resposta for sim e você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, clica no botãozinho aí e ative as notificações, tá bem? Então, e também não se esqueça de deixar o seu ok, o seu joinha aqui e compartilhar com outras pessoas que você acha que possam se interessar pelo que a gente faz aqui no RH Academy, tá bem? Vamos adiante no nosso conteúdo. Seguindo aqui então, olha só. Agora, aqui a gente tem um resumo, vamos chamar assim, né, do passo a passo lá do Canvas. Então a gente viu, né, onde estão cada um desses itens e são 9 etapas que você precisa cumprir aí na sua empresa para remodelar, para reinventar o seu modelo de atuação em recursos humanos aí na sua organização. Então, do item 1 ao item 9. Então, o item 1 é identificar principais clientes, item 2, que valor, que problema eu resolvo para esses clientes, o item 3, como que eu opero, né? Qual que é o meu modelo de operação aí? Eu trabalho num modelo mais simples, mais eficiente ou mais estratégico, hipoteticamente falando. Como que a gente se relaciona? Por que canais nós vamos interagir com os nossos clientes? E-mail, WhatsApp, presencial, reuniões, você vai listar tudo aí, tá? Direcionadores de valor, né? Como que o RH gera valor estratégico. E principais atividades, é o que a gente faz todo dia e tem que continuar fazendo, tá? Recursos chaves, parceiros chaves e custo aí, né? Estrutura de custo. Então essa aqui é a listinha, essa é a ordem para se fazer. Alessandro, posso fazer em outra ordem? Poder pode, né? Se deve, eu acho que não deve. Poder pode, mas aí fica na sua alçada de decisão aí, tá bem? Então, basicamente o que a gente viu nessa lista de tópicos é dessa maneira que você vai visualizar aqui. Lembrando que a gente tem 2 cores. Azulzinho para você definir estrategicamente algumas coisas e laranjado ou amarelo aí, né? Para você identificar o que tem que fazer, o que a gente tem que executar, tá bem? Bom, legal, bacana.
Já entendemos aqui como é que funciona o passo a passo do nosso Canvas do RH. Agora vamos dar um mergulho, assim, vamos dar um passinho mais à frente, vamos entender numa profundidade um pouco maior como que essas coisas se relacionam com a organização como um todo, com a empresa como um todo. Então olha só que interessante. De um lado, nós temos a estratégia da empresa. É para onde a empresa vai, o que ela quer fazer, quais são as prioridades da empresa, quais são os objetivos, que tipo de posicionamento essa empresa tem, qual é o propósito, missão, visão, valores, tudo isso está no campinho da estratégia da empresa. É da estratégia da empresa que nós vamos iniciar a construção do nosso Canvas do RH. A parte estratégica do Canvas do RH e a parte de execução do Canvas de RH. Nós vamos beber da fonte da estratégia da empresa. Pô, Alessandro, a minha empresa não tem estratégia aqui, né? Não tem um planejamento estratégico. Bacana. Você tem duas opções aí na minha avaliação. Uma delas é estimular que se faça um planejamento estratégico, aí vale a pena você contratar uma consultoria, né, para te ajudar nisso, ou se você na sua empresa tiver condições, né, de conduzir internamente um planejamento estratégico, pelo menos um mínimo que seja, se pode conduzir aí, porque ele gera insumos para a sua atuação estratégica em RH, tá? Se a sua empresa já tem, show de bola, tá? Se a sua empresa não tem esse planejamento estratégico, não está disposta a contratar, você, profissional de RH, vai precisar refletir aí e meio que fazer um apanhado geral do que você entende, né? Lembrando, lembra do jeito certo e do jeito errado, que a gente já falou nesse vídeo aqui, e tenta começar de algum jeito, tá? Mantenha o racional aí de que feito é melhor que perfeito, e se a empresa não tem um planejamento estratégico, não tem problema, segue aí a sua vida e, enfim, tenta fazer o melhor nas condições que você tem. E aí a gente já partiria pro Canvas do RH, tá? Mas, de novo, a estratégia da empresa gera subsídios para que você consiga identificar estratégia de RH e execução de RH. O que resulta disso aí são um plano de ação e indicadores de RH, porque você vai começar a medir através dos indicadores de RH só aquelas coisas que fazem sentido medir para o seu planejamento de RH, que tem relação com a estratégia da empresa. É só isso, não precisa inventar 750 indicadores que na grande maioria das vezes não servem para nada. Então tenta criar indicadores, ou tenta elaborar, ou tenta buscar indicadores que realmente tenham conexão com o que o RH precisa fazer e que faça sentido para a organização, né, para a empresa como um todo. Então, esse aqui, de uma maneira super simples, né, bem resumida, é o Canvas do RH e a relação entre a estratégia da empresa e o que deriva, né? O que sai dali do Canvas do RH em termos de indicadores de RH, tá bem? Bom, eu acho que era isso, né, para esse breve vídeo. Eu gostaria de saber se você gostou desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. É bem importante a gente saber, né, se você está aproveitando esse conteúdo, se está curtindo, se não está curtindo. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. E também acesse o rhacademy.com.br. Conheça a consultoria do RH Academy para empresas em transformação. Conheça os programas de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento para empresas de todos os tamanhos. E também dá uma acessada lá na plataforma de cursos online do RH Academy, que ela está sempre se renovando e sempre melhorando, tá bom? Espero aí que você tenha curtido mesmo esse vídeo. Eu te vejo num próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau!